Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma coisa bem interessante envolvendo a extrema-direita, envolvendo o governo do Tarcísio de Freitas e envolvendo em especial a educação. A gente sabe que o nosso patrono da educação no Brasil, que é referência inclusive não só no país, mas internacionalmente também, é o Paulo Freire, que é massacrado pela extrema-direita brasileira em tudo que é lugar. Toda vez que você fala qualquer coisa sobre o Paulo Freire, mesmo sem ter lido nada sobre a vida e obra do Paulo Freire, mesmo sem entender nada sobre a metodologia de alfabetização e de ensino do Paulo Freire, o que a gente escuta é que ele era um charlatão, que ele não é respeitado, que ele não é isso, que ele não é aquilo, e que quando você vai procurar, inclusive, um pouco da referência do Paulo Freire, você descobre que é o oposto. Eu, por exemplo, em 2015, apresentei um projeto para me especializar em uma universidade fora do país, que eu não vou dizer qual que é aqui, e na minha tese, eu sou professor formado em História, e na minha tese eu trabalhava com um modelo de ensino que avaliava o aluno em todas as suas capacidades, não só apresentando um trabalho, fazendo uma atividade, mas a gente tinha um critério de avaliação do aluno que era muito mais amplo do que apenas ver se ele respondia a questão de forma correta ou de forma errada, ou se ele marcava o X na questão correta ou se ele marcava o X na questão errada. Então tinham outros critérios para avaliar o aluno, inclusive critérios de apresentação oral, interação entre os alunos, apresentação, várias coisas, para poder avaliar o aluno como um todo. Até porque hoje, com as chamadas neurodivergências, que estão ficando cada vez mais fáceis de se diagnosticar, porque no passado não se tinha entendimento do que isso representava, apesar das complexidades que as neurodivergências ainda representam hoje. Eu, por exemplo, sou um adulto neurodivergente, era um adolescente neurodivergente, tive o meu diagnóstico tardio, mas enfim. Então hoje você consegue, por conta dessas questões das neurodivergências, a gente consegue ali perceber que nem todo mundo numa sala de aula vai aprender da mesma maneira. E você não tem como individualizar, evidentemente, o ensino separadamente para cada um. O professor vai na sala de aula, tenta, evidentemente, dar o seu melhor, mas nem sempre é possível ele entregar o mesmo conteúdo de maneira igual para cada aluno, porque cada aluno vai receber o conteúdo de uma maneira, até porque são pessoas distintas. Como métodos de ensinos mais adaptativos, mais insertivos, você acaba conseguindo englobar mais pessoas no seu método de ensino-aprendizagem e consegue ter um melhor retorno. Tanto que eu tinha aulas, por exemplo, quando eu dava aula até 2020, antes da pandemia, que eu dava aula, por exemplo, para turmas que tinham alunos que eram alunos que não tinham nenhum tipo de divergência, tinha alunos que tinham neurodivergências, tinham alunos, por exemplo, que dentro dessas neurodivergências tinham ali alunos que eram autistas verbais, tinham alunos que eram autistas não verbais, e todos eu conseguia dar um jeito de interagir nessas aulas, porque eu conseguia colocar em prática alguns métodos de ensino que a gente entendia, inclusive, também utilizando ali a adaptação sugerida pelo próprio Paulo Freire para a realidade de cada aluno. E aí você vê esses bolsonaristas batendo o tempo inteiro em Paulo Freire. Como eu disse, se você for lá para fora do país, você vai ver que ele é referência. Na universidade, por exemplo, que eu apresentei meu projeto, que foi aceito, eu só não fui estudar lá fora porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem para fazer a outra etapa da entrevista que era em São Paulo na época, eu utilizei como exemplo, além das metodologias do Paulo Freire, a aplicação que as metodologias do Paulo Freire tinham obtido resultados positivos, na Escola da Ponte em Portugal. E aí o projeto foi muito bem feito, muito bem avaliado. Um dia talvez eu traga aqui esse projeto para vocês verem aqui na Revista Fórum. E aí você vê o tempo inteiro o bolsonarista batendo no Paulo Freire, nunca leram a pedagogia do oprimido. E aí ontem, vendo essa polêmica toda envolvendo a escola cívico-militar, lá em São Paulo, onde o professor militar escreveu descansar com C cedilha e continência sem o N, a gente consegue entender por que eles são contra a pedagogia do oprimido. Porque eles defendem a pedagogia do opressor, que é o que o Estado, liderado por figuras como Tarcísio de Freitas, propaga. Ontem viralizou até um meme da fala do Nicolas Ferreira, inclusive esse corte viralizou, que foi o seguinte: você já parou para se perguntar por que todo professor é esquerdista? E a explicação talvez seja mais óbvia, do que pareça, apesar de todos não serem todos os professores esquerdistas, mas a maioria dos professores que são esquerdistas e que eu conheço, inclusive, ao menos, Nicolas, sabem escrever, sabem conjugar verbos e sabem, inclusive, compreender que não se escreve polícia com U e C cedrilha, como diria um personagem da escolinha do professor Raimundo. Quando a gente fala de educação e a gente vê esse público atacando o tempo inteiro a educação, a gente consegue entender que o principal objetivo da extrema-direita, e não é só no Brasil não, isso é um projeto global. Tanto que no livro Como Funciona o Fascismo, ele está ali em cima, não sei se... eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. No livro Como Funciona o Fascismo, que é esse livro aqui, do Jason Stanley, ele fala aqui como, por exemplo, existem os pilares de ataque da extrema-direita
numa sociedade, inclusive de uma sociedade democrática, uma sociedade progressista. E o principal foco, por exemplo, do como funciona o fascismo, a política do nós contra eles, uma das pontes que eles mais atacam é o intelectualismo. E entenda o intelectualismo não apenas como as universidades, mas a educação como um todo. Por isso que na boca desses indivíduos ligados à extrema-direita, toda a faculdade pública só tem maconheiro e feminista de subaco cabeludo que não quer estudar, né, que é o que eles falam, que professor de universidade pública é um bando de vagabundo que está lá só para receber dinheiro público, mas não está lá para fazer nada, e tenta transportar essa mesma visão distorcida que eles têm para o cenário da escola. Agora, quando a gente vê esse material, isso aqui para mim é uma prática, uma prova empírica do que a gente está falando. Lugar de professor é na sala de aula, lugar de militar é fazendo a sua atuação como militar. É como diz um ditado popular, né? Cada um no seu quadrado, cada macaco no seu galho. Nesse livro aqui, por exemplo, além desses ataques ao anti-intelectualismo que a gente está falando que acontece no universo da extrema-direita, pautas conservadoras como, por exemplo, a defesa daquela pauta do PL 1904 que viralizou aqui no Brasil com a ideia de punir a vítima do abuso de uma forma mais severa que punir o abusador, é uma pauta que, inclusive, esse livro traz que alguns países da Europa, se não me falha a memória, na Polônia, você também teve esse mesmo projeto sendo discutido, essa mesma teoria sendo discutida. Então é muita balela falada para pouca aplicação prática. O problema deles, você vai sentar, por exemplo, eu já fui participar de alguns debates, inclusive com professores que são anti-Paulo Freire, e a primeira coisa que a gente pergunta é por que ele é contra o método Paulo Freire. E é sempre repetindo o mesmo jargão. Não, porque o que ele ensina não se aplica, porque a realidade era completamente diferente. Bom, ele aplicou um método adaptativo de ensino-aprendizagem para alfabetizar adultos, inclusive, que se mostrou bem sucedido e que virou referência para fora do país. É lamentável que a gente precise ter de ver uma situação como essa que apareceu na TV, acho que TV Vanguarda, né, que viralizou nas redes sociais, que foi uma TV lá de São Paulo, mostrando que eles escreveram descansar com C cedilha e continência sem N, mostrando que a polícia, ou pelo menos as Forças Armadas, entende talvez de brutalidade. Claro, eu não vou generalizar e dizer que todo mundo que é militar não sabe escrever, que todo mundo que é militar não sabe falar, não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, cada um no seu quadrado. Se você for pegar, por exemplo, o índice sobre aprendizado e educação em escolas cívico-militares, vocês vão encontrar vários índices assustadores. Por exemplo, índices de violência elevadíssimos, índices de assédio elevadíssimo. E quando eu falo assédio, não é só assédio sexual, moral e físico, não. Tá? É todo tipo de assédio que você pensar, tá? Não é só assédio moral e físico, não, perdão, incluindo assédio sexual. Todo tipo de assédio que você pensar. No ranking, por exemplo, das escolas, das 100 escolas públicas, por exemplo, mais bem avaliadas do Brasil, dependendo do ano você encontra ali 2 ou 3, no máximo, escolas cívico-militares. Esse mito de que escola cívico-militar deu certo é uma balela. Se você fizer qualquer pesquisa no Google, você vai encontrar situações problemáticas em Santa Catarina, no Paraná, em Brasília, em vários lugares do Brasil, porque algumas escolas, inclusive, aquelas que não são públicas, tem até escolas privadas que, mesmo sendo privada, adotaram uma metodologia cívico-militar. Aqui em Aracaju, por exemplo, tem uma escola, que eu não vou dizer o nome da escola, evidentemente, mas que é uma escola privada. O proprietário da escola é de origem das Forças Armadas e na escola dele o padrão é cívico-militar. E você vê ali que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou seja, o aluno que está indo para a escola, para a sala de aula para aprender, ele pode até talvez aprender ali, se o pai e a mãe forem adoradores dessa ideia de doutrina cívico-militar, ele pode até talvez ali acabar se empenhando na discussão de costumes, de hábitos, de comportamento. Mas a questão educacional, existe uma metodologia, existe um plano nacional de ensino, existe uma base nacional curricular, uma base nacional comum curricular, existe um projeto para que as pessoas que entrem na escola, elas saiam alfabetizadas, sabendo ler e escrever e tendo interpretação de texto. Se a gente continuar com essa tese de que as escolas são ocupadas por professores esquerdistas vagabundos, mas que pelo menos sabem escrever, descansar com S e continência com a letra N, por exemplo, no local correto, e polícia, ao invés de polícia, a gente vai ver, evidentemente, que cada um tem de estar no lugar que deve estar. Brincadeiras à parte aqui, como eu falei para vocês no início do vídeo, hoje eu consigo entender por que a extrema-direita odeia tanto o Paulo Freire e a pedagogia do oprimido. Porque, como diz, inclusive, né, várias falas atreladas ali ao Paulo Freire, e eu acho que uma das que mais viralizam nas redes sociais é essa, né, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. No caso do estado de São Paulo, no caso do Tarcísio de Freitas, e dessa educação patética que ele quer tentar colocar a goela abaixo da população do estado de São Paulo, ali não é a questão da educação ser libertadora ou não ser libertadora, ali é a pedagogia do opressor
tentando fazer o oprimido, que já precisa lutar para sobreviver a coisas básicas todos os dias, entender que se ele quiser enfrentar os problemas da vida, tendo de encarar todos os dias do seu opressor, vai ser desse jeito que está vendo aí, ó, 3, 4, 5 vezes pior, porque é tendo de ser subalternizado a alguém que deveria estar ali para somar e tendo de ser desensinado ao invés de ser, na verdade, desalfabetizado ao invés de ser alfabetizado. Muita gente que me pergunta sobre o meu ponto de vista sobre educação cívico-militar, eu acho que é bem claro o que está acontecendo, eu não preciso desenhar para vocês se eu sou contra ou se eu sou a favor, mas o governo de São Paulo fez a melhor propaganda contra o próprio modelo de ensino que eles estão propagando que qualquer pessoa poderia falar. Afinal, tudo aquilo que nós estávamos alertando desde quando essa discussão vazia e sem sentido sobre educação cívico-militar começou a ser disseminada no Brasil, ainda no governo do Bolsonaro, ainda antes do Bolsonaro ser presidente, ele já defendia essa tese, agora eles conseguiram comprovar na prática. É mais uma discussão que a gente ganha jogando parado, basicamente mostrando que gritar, que fazer barulho é fácil. Mas fazer a diferença e mudar aquilo que precisa ser melhorado de verdade não é coisa que a extrema-direita tem a capacidade de fazer. Compartilha esse vídeo, deixa aqui o seu comentário. Se seu filho, inclusive a sua filha, estuda em uma escola dessa, deixa aqui o seu relato também. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!